E aí pessoal, espero que todos estejam bem aí. Nós vamos continuar nossa aula sobre os esportes, né? Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre os esportes e nessa aula a gente vai contar o esporte no Brasil. Vamos falar sobre os esportes no Brasil, como ele surgiu, é, o primeiro contato que nós brasileiros tivemos com o esporte, né? E aí ele fala no slide aí, a aula vai ser em torno desse slide. Ele fala da história no território brasileiro. A gente precisa entender que nós fomos colonizados por europeus e aí nós tivemos influências europeias nas nossas culturas, né? Então, essa história do território brasileiro, ele conta muito sobre a história dos esportes no Brasil. E aí ele mostra da história do território brasileiro, ele traz influenciado pelas tradições europeias. Então, essas tradições elas vieram para o Brasil e lá eles tinham culturas totalmente diferentes do que foi encontrado aqui, né? Então, a gente fala da história dos esportes no Brasil, mas a gente tem que lembrar que no Brasil já existiam habitantes, né? Os índios, como conta as histórias. E os índios eles caçavam com arco e flecha, que hoje é um esporte olímpico, é o tiro com arco, né? Então, basicamente, o primeiro esporte propriamente dito a surgir no Brasil foi o tiro com arco, porque os índios já praticavam arco e flecha, já praticavam para sobreviver, para comer, para se manterem, né? Então essas influências foram muito importantes quando os europeus trouxeram as práticas de atividades físicas. Então o esporte surgiu em uma linha elitista. Então quando ele fala em elitista, ele fala em elite. Então a elite era justamente, o esporte era só para os ricos, né? No contexto geral, o esporte era só para os ricos. E aí ele fala um pouco sobre o fenômeno esportivo que teve início no Brasil na mesma época em que a população da Europa chegou, instalando-se nas principais cidades do país, com a consolidação da sociedade de classe alta. Então o esporte seguiu uma linha elitista, no qual somente as pessoas com alto poder aquisitivo podiam participar dos grandes clubes que descobriam estrelas nesse campo de atuação. Então a prática esportiva trazida pela Europa, só quem podia participar eram pessoas da classe alta, né? Por isso que ele fala que surgiu numa linha elitista. Então a atividade ficou inacessível para a grande população. Então ele fala assim: seja como hobby, seja como profissão, o esporte ainda era uma atividade inacessível para parte da população. No entanto, a gente precisa entender que essa grande parte da população era a maioria, né? A elite era justamente a minoria, porque nós vivíamos num país colonial, colonizado pelos portugueses, então essa linha era para poucos, só para aquele pessoal que tinha descendência ou que é descendência de imigrantes, ou então que ascenderam à classe alta. Então a gente precisa entender que a história do nosso esporte, ele veio nas caravelas, a prática de atividade física, influenciado pelos europeus, e ele seguiu nessa mesma linha. Lá na Europa era só para os pessoal da elite e ele continuou nessa mesma linha. Então essa atividade ficou inacessível para a grande parte da população. E aí, como surgiu o gosto pelas atividades físicas? O que foi o marco inicial para que as atividades físicas fossem tomado gosto? Primeiro foi um ato governamental, fazendo com que todo o território passasse a conhecer os esportes. Por quê? Porque eles passaram a ser lecionados nas escolas públicas e privadas como parte da disciplina de educação física. Só que, claro, naquela época a
A educação física ainda não era regulamentada como é hoje, tá? Então a educação física era uma prática esportiva para que eles melhorassem o corpo, para se precisasse brigar em guerra e tal e tudo mais, era feito. Mas agora, a partir do ato governamental, a grande massa da população começou a ter contato com os esportes e isso fez com que eles tomassem gosto pela prática esportiva. Então o esporte no Brasil é organizado hoje por confederações nacionais. Então, existe a Confederação Brasileira de Handebol, a Confederação Brasileira de Futebol, a Confederação Brasileira de Voleibol. E dentro dessas confederações ainda existem as federações. Então vamos lá. A confederação, ele rege o futebol no Brasil todo. Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Só que dentro de cada estado tem a sua federação, por exemplo, Federação Alagoana de Handebol, Federação Pernambucana de Handebol, e aí essas federações formam a confederação, certo? E aí vieram os primeiros Jogos Olímpicos na América do Sul, que foi no ano de 2016 e foi aonde? No Rio de Janeiro, aqui no Brasil, Rio 2016, né? Nós tivemos a oportunidade aí, o Brasil teve a oportunidade de ser o primeiro país da América do Sul a ter a oportunidade de participar e ser sede de uma Olimpíada, foi no Rio de Janeiro, certo? Então aí é um resumozinho do nosso conteúdo de hoje, vai ter um texto de apoio para que vocês possam ler e se basear para fazer a atividade de vocês que vai estar aí no grupo para que todos possam realizar, tá bom? Espero que todos estejam bem, até a próxima.